Nosso tema de hoje, por que o passado de Assis, porque o passado de Francisco de Assis lê você. Porque o passado de Francisco de Assis nos lê hoje. Vamos mergulhar nessa complexidade juntos. Venham comigo. A pedagogia franciscana revela que a história de Francisco e Clara não é um arquivo morto, mas arquitetura invisível, que lê nossos afetos e desafia o mito da autoinvenção tecnológica, ao confrontar os ícones alienantes do século XXI com a aspereza das fontes originais. Esse itinerário pedagógico transforma o passado em um diagnóstico vivo, libertando o educador de roteiros repetitivos para que ele escreva um futuro autêntico. Assim, a jornada exige a coragem de trocar o conforto das certezas pela pedagogia do desconforto, onde a fragilidade do beijo no leproso torna-se a única proposta crível para humanizar nossos próprios desertos existenciais. Debaixo, sob a luz de uma memória que cura, a educação deixa de ser uma repetição de fórmulas e assume o papel de uma jornada de libertação que desaloja sombras para fazer florescer o novo. Trata-se de um convite contagiante para atravessar o portal das origens e descobrir que o passo mais audacioso em direção ao amanhã exige a honestidade de voltar para casa e honrar a própria raiz. Belíssimo. Vamos molhar os nossos pés. Venham comigo. Vamos à nossa reflexão. Bem animada para a discussão de hoje. E o tema de hoje rende, viu? Tô pronto para dissecar isso com você. Com certeza. Hoje a gente vai olhar de perto um texto bem discutido agora no Jubileu de 2026, Por que o passado de Assis lê você, do João Barros. E a premissa central dele é fascinante. Muito. A história de Francisco e Clara não é tipo um arquivo morto. Aquela coisa empoeirada na estante, né? Exato! Seria mais uma arquitetura invisível, uma estrutura que ainda dita os nossos afetos contemporâneos. E para dar o tom logo de cara, o texto puxa uma citação do William Faulkner. Aquela famosa, o passado nunca está morto, nem sequer é passado. Gosto bastante dessa frase. Pois é. Explorar essas fontes funciona quase como uma sessão de psicanálise histórica. Ir até lá não é só um passatempo intelectual, mas uma tentativa de entender de onde vêm os nossos comportamentos. Certo. E aí a gente entra no primeiro grande ponto, o mito da autoinvenção. Esse é um conceito central hoje em dia. Sim, a nossa cultura atual exige o tempo todo que a gente seja apenas criaturas do futuro. Sempre inovando, sempre olhando para frente. Sempre. Existe uma pressão enorme para descartar as origens, como se desse para simplesmente nascer ontem e criar tudo do zero. Mas o perigo mora justamente aí. O autor mostra que ignorar essa gramática secreta do passado faz com que a gente repita roteiros que nem fomos nós que escolhemos. A gente fica prisioneiro de algo que nem entende. Exatamente. E para quebrar isso, o primeiro passo é desconstruir. Esquecer aquela imagem clássica do santo adocicado dos jardins. O Francisco conversando suavemente com os passarinhos. Isso. A experiência original em Assis foi de uma aspereza tremenda. Foi muito distante dessa serenidade passiva que a gente costuma ver por aí. O que já nos leva direto para a ideia da sala de aula original. A proposta do autor é que a gente entre nesse espaço histórico como peregrinos. Não como turistas tirando foto de paisagem. Isso, procurando o confronto. O texto destaca muito aquele momento de choque do jovem Francisco. Ele larga toda a busca por glória militar. Que era o maior status possível na época. Sim, e ele troca isso por causa da verdade crua que encontra ao lavar a ferida de um leproso. É um aprendizado que nasce totalmente do desconforto. E nesse ponto o autor traz o filósofo Paul Ricoeur para a conversa, para explicar essa hermenêutica. A arte da interpretação, para simplificar para quem está escutando. Exato. A grande sacada do Ricoeur aqui é que o passado atua como um espelho das nossas rupturas de hoje.
O aprendizado real não acontece quando a gente simplesmente lê a história. Acontece quando a história lê a gente. Perfeito. É essa pedagogia do desconforto que vai lá e desaloja as certezas prontas. Ela obriga a gente a encarar as próprias vulnerabilidades. E pensando bem, não existe um registro mais direto desse desconforto do que a arte. O texto analisa duas pinturas clássicas que tiram qualquer romantismo dessa trajetória. Começando pela tela barroca do Francisco Ribalta. Aquela São Francisco com o anjo músico. O Ribalta não pinta um herói intocável ali. Ele mostra Francisco num momento de alta vulnerabilidade. Tem uma tensão muito clara na tela Entre o sofrimento puramente terreno, focado na dor física, e a luz transcendental que entra na cena, com o anjo. e logo em seguida o texto muda de artista e vai para o El Greco. A obra São Francisco em Meditação. E o El Greco tem aquele estilo inconfundível Sim, com aquelas figuras bem alongadas. e um clima muito dramático. Na pintura ele segura uma caveira. É um confronto visceral, sem atalhos, com a própria finitude e com o mundo interno. Ele não está apenas olhando para a caveira, o olhar dele parece furar a realidade, desafiando novamente aquele mito da autoinvenção que a gente comentou. Um encontro bem corajoso com as raízes mais sombrias da existência. Então, como a gente traduz tudo isso para a prática? O texto fecha com o conceito de anamnese como libertação. É um termo que a gente ouve mais em consultório médico. Significa recordar o que foi esquecido. Ou seja, é preciso descer para esse chão poeirento da história se a gente quiser parar de repetir no automático os mesmos erros, nas nossas carreiras, nas relações, no desenvolvimento pessoal. Encarar as próprias sombras e o desconforto das raízes é o passo mais audacioso para humanizar os desertos existenciais modernos. O que deixa uma provocação final excelente para nossa audiência pensar. Se a história original possui uma gramática secreta que determina as decisões que tomamos hoje, quais partes não examinadas do nosso próprio passado continuam escrevendo silenciosamente o roteiro do nosso futuro? Valeu a pena, revisitem e continuemos na paz e no bem.